Muito bom dia, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a sugestão de bolacha. Uma bolacha feita com farinha de amêndoa e coco, tá? Nós vamos utilizar a proporção aqui de 100 gramas de farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa que eu compro, normalmente eu compro ela de certa forma com uma garantia, tá? Ela não é muito barata, mas se você for observar, comprando uma farinha original, você sai ganhando. Existem muitas farinhas um pouco mais em conta, mas ela tem uma mistura de outras castanhas, como por exemplo o amendoim. E aí o sabor já não é muito mais agradável, tá? Então, a farinha aqui, ó, da amêndoa, ela é bem delicadinha, ela não tem excesso de oleosidade, tá? A de amendoim já vai ter um pouco mais. Coco ralado, 100 gramas também. Eu tô utilizando aqui um coco ralado sem açúcar. Então, olhe bem o rótulo, o lugar onde você vai comprar, ele deve ser um lugar de confiança. Tá? Então, 100 gramas de farinha de amêndoa, 100 gramas de coco seco ralado, tá? Vamos utilizar aqui 80 gramas de manteiga, 80 gramas de manteiga. Se você não pode comer manteiga, aí você vai colocar uma gordura firme, pode ser o óleo de coco, tá? Então, 80 gramas de manteiga. Eu vou utilizar aqui, vou pegar o adoçante, no caso aqui eu tô utilizando o eritritol, e vou utilizar aqui 100 gramas, tá? O eritritol, um adoçante de planta, tá? Ele tem um aspecto assim bem próximo daquilo que você tem hábito de consumir, como o açúcar, tá? O sabor é agradável, a docilidade dele também. Caso você não possa, pode pôr qualquer outro tipo de adoçante, tá? Eu vou utilizar aqui essência de baunilha, mais ou menos uma colher de sopa, vai dar uma média de 12 gramas. Essência de baunilha. Vou utilizar aqui uma de essência de canela, tá? Você pode optar por pôr o pó. Eu vou colocar a essência de canela. Vou colocar aqui uma pitadinha de cardamomo, cardamomo moído, tá? Cardamomo. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Vou utilizar o sal rosa, mas pode ser o sal que você tenha em casa. E vou utilizar um ovo. Antes de eu agregar o ovo, eu vou trabalhar essa massa até que ela agregue bem toda a manteiga, toda a gordura. Eu já tenho aqui uma assadeira com papel manteiga, já untei o papel com óleo de coco, eu uso o spray porque me facilita, mas pode ser o que você tiver em casa. Já liguei o forno. Ele está pré-aquecendo, tá? E assim que eu terminar a confecção, eu vou levar para assar uma média de 40 a 50 minutos. Então, vai depender do meu forno. Eu tenho que deixar numa temperatura de 140 graus, tá bom?
Então, vamos aqui, ó, na mistura. Vai ficar como uma farofinha, aquela farofinha que às vezes você põe em cima do bolo, que também dá certo, viu? Fica legal também. Mas normalmente ele fica bom assim com a manteiga. Os outros tipos de óleo, é difícil você atingir essa textura que você trabalha com a manteiga, tá? A minha manteiga aqui tá em temperatura ambiente, que é o que vai facilitar. Eu poderia estar colocando algo que está muito na moda aí, né? O pistache. Há várias opções de você trabalhar com pistache. Eu encontro no mercado a oleaginosa, a fruta, né? E encontro também uma pasta que eu, sem açúcar, lógico, que eu posso trabalhar com tranquilidade. Então aqui agora vai entrar o meu ovo. O ovo ele vai ajudar a dar essa liga. Ah, não posso comer o ovo, então eu vou entrar aqui, por exemplo, com a linhaça dourada hidratada, tá? É uma colher de sopa de linhaça para 2 a 3 de água. Então aí eu vou ter um ovo, entre aspas, para poder dar a liga, tá bom? Ela vai ficar uma massinha firme. Isso. Então misture bem. Misturando bem. E vou entrar aqui com o meu fermento químico. Pode ser um fermento da sua preferência aí, da marca que você tiver. Eu vou utilizar aqui uma colher de sopa. Então, pode se misturar tudo antes, né? Os secos, se for o caso. 1,5 colher de sopa. Do seu fermento químico. Então, misturo bem a minha massa aqui. Se você observar que a sua massa não forma essa condição do bolinho, né? De compactar a massa, você pode até ou acrescentar água ou acrescentar aí um ovo batido aos poucos, tá bom? Então aqui a minha massa já está pronta. Eu posso esticar a massa numa superfície ou trabalhar ela aqui. Então eu vou pegar um pouco da massa, vou fazer uma bolinha e vou achatar essa bolinha, dando o formato da minha bolachinha, ou o formato que você preferir. Como não é uma massa que precisa compactar, então alguns formatos ficam difíceis se você não tiver ela bem compactada para cortar ou formar, ou fazer o formato, tá? Então, tá aqui uma bolachinha. Eu vou colocando sobre a assadeira untada. E vou levar ao forno 140 graus, uma média de 30 a 40 minutos ou até 50 minutos, dependendo do seu forno. Eu preciso que aconteça o quê? Ela doure, ela fique douradinha, ela vai ficar dourada embaixo e em cima também. E nós vamos assá-la e daqui a pouco a gente volta. Bom, aqui está, rendeu aqui num tamanho um pouco grande, até 30. Tá? Eu aqui acabei colocando um pouquinho do pistache, fica ao seu critério. Você vê que a massa aceita bem qualquer tipo de ingrediente, dá para você agregar com tranquilidade. Então agora ela vai pro forno, uma média aí de 40, no máximo 50 minutos a 140 graus. E assim que ela estiver pronta, a gente retorna. Daqui um dos momentos assando, você vê que ela cresce um pouquinho, tá? Então, não deixe muito junto na assadeira, dê um espaço suficiente que ela possa crescer, tá bom? Vamos lá? A nossa bolachinha já ficou pronta. Eu utilizei aqui
45 minutos no meu forno a 140 graus. Deixei ele pré-aquecido para trabalhar essa massinha, tá bom? Quando você assa, que ela ainda está quente, a bolachinha vai estar mole. Então eu preciso que ela resfrie bem para que ela fique firme. Ela não vai ficar tão crocante, tá? Aqui ela está começando a esfriar. Olha que bonita. Vamos pôr você aqui mais próxima da nossa bolachinha. Eu vou utilizar aqui ou uma espátula ou muita paciência para lidar. Então eu não posso lidar com ela muito quente porque ela é mole, ó. Ela fica mole quando tá muito quente, tá? Eu preciso que ela esfrie totalmente para que ela fique firme. É suavemente crocante na borda externa dela, tá? Na interna ela vai continuar com uma certa maciez. Essa é a de pistache. Vamos abrir a outra aqui. E essa é sem pistache, que eu fiz com a canela, tá? E a baunilha. Lembrando que você pode agregar qualquer sabor que você deseje. Então agora ela esfria bem. Veja a tonalidade dela. Ela dourou, tá? Embaixo fica um pouquinho mais dourado. E em cima também. E é isso aí, uma bolachinha para o seu chá, para mandar de presente para uma pessoa, para que você possa curtir no momento de relax seu, tá bom? Eu espero que você goste. E se você gostar, comenta aí. E se você não gostar também, tá bom? É muito bom.